Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso simulado de direitos humanos. Disponibilizei gratuitamente um simulado com 12 questões de direitos humanos para quem vai fazer a prova da Polícia Civil de São Paulo esse fim de semana, para revisarmos alguns pontos que eu considero relevantes, chamar a atenção de vocês para a revisão desses pontos. Então, muitos alunos já me disseram que foi útil. Fico feliz porque voltaram para revisar pontos que estavam esquecidos, não tinham se atentado para algum aspecto específico da matéria. Então, nós vamos agora fazer a correção do simulado. Não vou conseguir fazer isso ao vivo com vocês, a minha internet está um pouco instável e eu não vou arriscar. E é bom que assim vai mais rápido, não é? Porque nem eu nem vocês estamos com tempo sobrando nessa reta final. Então, o que vocês erraram aqui serve como um alerta para a prova, não é para ninguém ficar triste, desesperado, professora, só consegui 7 questões, tudo bem, isso aqui é só uma simulação. Como eu disse, o que você erra aqui já te poupa de errar lá na prova. Claro que isso aqui, né, gente, são só apostas, existem inúmeras possibilidades que não caberiam em um único simulado de 12 questões. Meus alunos lá do curso de questões e simulados disseram que os simulados deles estão mais difíceis que esse, mas eu tentei, como eu disse, fazer algumas pegadinhas, chamar a atenção de vocês para alguns pontos que eu penso que podem chamar a atenção da banca. E às vezes vocês, como alunos, leem sem prestar atenção nesses pontos, tá? Então, às vezes, são conclusões que não são tão óbvias e eu preciso que vocês enxerguem isso para não cair em pegadinhas da banca. Então, aqui são só 12 apostas. Lá no nosso curso, nós treinamos mais. Quem está aí com os simulados, eu já avisei, esse aqui é diferente dos que nós fizemos. E eu começo com uma questão sobre teoria geral. Nós não tivemos uma questão sobre teoria geral na última prova. A VUNESP sempre cobra, principalmente gerações de direitos humanos ou as características, e isso pode vir agora. Vamos lá? Primeira questão, sobre as características dos direitos humanos, marque a alternativa incorreta. Ah, professora, mas nem sempre a prova vai pedir a incorreta. Tudo bem, o meu objetivo aqui não era imitar a VUNESP, não era trazer como eles vão trazer, era que vocês tivessem um grande número de itens corretos para estudar e revisar, tá? Então, eu trago mais questões que pedem a incorreta. Então, às vezes a VUNESP faz assim, às vezes ela vai pedir a correta, e quando pede a incorreta, pare tudo e reprograme o seu cérebro, porque o nosso cérebro é programado para buscar a resposta certa. Isso é natural para nós, tá? Então, circule, lembre-se que você está buscando a errada, para não marcar a correta, não é? Para não se esquecer do comando da questão. Então vamos lá, letra A. No plano da titularidade, a universalidade corresponde à ideia de inerência dos direitos humanos. Ótimo. Significa que todas as pessoas são titulares de direitos humanos, bastando ser pessoa, não sendo necessário cumprir nenhum requisito. Correto. É a ideia de quem? Da Hannah Arendt. Ou se isso aparece para você lá na prova discursiva, internamente é o Celso Laffer que fala disso, é o nosso direito mais básico, é o direito a ter direitos. Professora, não é o direito à vida? Não, é o direito a ter direitos. Primeiro, você é reconhecido como pessoa, sem ter que cumprir nenhum requisito, e isso nos basta para sermos titulares de direitos. Letra B, a superioridade normativa dos direitos humanos no plano internacional significa que essas normas contêm valores essenciais para a comunidade internacional como um todo, possuindo superioridade normativa em caso de colisão com outras normas do direito internacional. Perfeito. E no plano interno significa que elas têm uma posição especial pela matéria, pelo conteúdo, pela ligação com a dignidade humana e formalmente pela posição que ocupam, não é? Então, nós estamos falando de tratados ou que têm status de emenda ou que serão normas supralegais, desde a criação dessa tese em 2008 pelo Supremo Tribunal Federal. Letra C.
A característica da indivisibilidade foi prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, correto? Reconhecida na primeira Conferência Mundial de Direitos Humanos em Teherã, em 1968, e reiterada na segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena, em 1993. Perfeito. As características mais importantes, elas são, desde 1948, mencionadas na DUDH, definidas pelos estados e depois reforçadas nesses encontros. Conferências não são tratados, convenções são encontros, gente. Dessas conferências, muitas vezes, resultam documentos, como a Declaração de Ação de Viena, tá? Então, não confundam documento com o evento, que é a conferência. Letra D, a característica da indisponibilidade significa que os direitos humanos são complementares e dependentes entre si, sendo que o conteúdo de um direito pode se vincular ao conteúdo de outro ou ser um desdobramento dele. Errado. Errado, e cuidado, porque essas características têm nomes parecidos, e ali na hora do nervosismo, talvez vocês confundem, não se lembram. Tenham bem claras essas características, está no capítulo 1º da apostila, está na nossa primeira tabela. Essa aqui é a interdependência, não é? A ideia de complementariedade entre os direitos. A indisponibilidade tem a ver com, ou irrenunciabilidade para alguns, com a não possibilidade de renúncia total dos nossos direitos. Só é possível uma renúncia parcial, temporária. Lembrem-se lá do caso do arremesso de anões, que reforça essa ideia de indisponibilidade dos direitos. Então, está errada, é o nosso gabarito, a letra D. E letra E, a proibição do retrocesso, ou efeito cliquet, ou efeito catraca, significa que é vedado aos estados diminuir ou amesquinhar a proteção já conferida aos direitos humanos. Nós só podemos progredir, melhorar. Aquilo que já foi garantido, concretizado, não pode ser perdido, não pode haver um retrocesso, não é? E lembremos que o STF, na jurisprudência do STF, nós encontramos subespécies da proibição do retrocesso. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, jogue aí na busca que vocês encontram. Eu simulei uma questão, eu coloquei lá no Instagram para vocês algumas apostas de questões discursivas e perguntei sobre essas espécies de proibição do retrocesso na jurisprudência do Supremo. Quem traz isso é o André de Carvalho Ramos. Então, a Cadepol gosta desse autor, não é? Então, é uma possibilidade, confiram aí no vídeo. Então, questão número 1, correta, letra D. Tranquilo, não é? Questão 2, acerca do processo de incorporação dos tratados internacionais, não é correto afirmar. De novo, eu quero a errada. Letra A. A assinatura do tratado, além de indicar que o tratado é autêntico e definitivo, gera uma obrigação jurídica para o Estado. Errado. Errado, está aqui a nossa resposta. A assinatura é aceite precário e provisório. Indica que o tratado é autêntico e definitivo? Indica. Isso não tem nada a ver com aceite definitivo, tá? O país, quando assina o tratado, ele está reconhecendo que aquele texto é autêntico, que é o último, que ele não será mais modificado. Isso é definitivo, mas a assinatura não gera ainda efeitos jurídicos. O país só se compromete a avaliar, a levar para o seu legislativo analisar aquele texto. Então, é um aceite precário provisório. Mas essa parte aqui, de que o tratado é autêntico e definitivo, está correta. Então, às vezes, os alunos falam, o erro está aqui, né, professora, do definitivo. Não, não está aí. O erro está em dizer que gera uma obrigação jurídica, porque isso só ocorre com a ratificação, que é o aceite definitivo. Então, quando eu digo definitivo aqui, não é sobre o aceite, é sobre a versão do texto, correto? Letra B, é competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados internacionais que gerem compromissos gravosos para a República Federativa do Brasil. Correto, texto literal, artigo 49, inciso 1º da nossa Constituição.
Letra C, compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Também correto, artigo 84, inciso 8º. Cuidado aqui com o tipo de competência, a do Congresso é exclusiva, a do presidente é privativa. Então, quando nós falamos de competência exclusiva, não pode ser delegada, a privativa pode. As do artigo 84, a própria Constituição nos diz os incisos que podem ser delegados, né? Lembrando que esse 8º não é um deles. Letra D. Segundo o STF, a denúncia de um tratado internacional pelo presidente da República depende de autorização do Congresso Nacional. Perfeito, foi a manifestação do Supremo agora em 2023 sobre denúncias. Cuidado, porque não existe uma exceção para a convenção da OIT, que foi objeto da ADI, ela não é exceção. Todos os tratados denunciados até então, inclusive essa convenção da OIT, foram denunciados sem aprovação do Congresso, porque ainda não existia essa exigência por parte do Supremo. Entendia-se, era um entendimento implícito. O STF nunca tinha se manifestado sobre o tema, né? Eu até pedi para os alunos não usem em uma eventual questão discursiva, não falem em mudança de entendimento para sermos técnicos, como a gente não tinha uma decisão anterior, e isso vinha só de um costume, que é desde Clovis Bevilacqua, né? A ideia de que o presidente tinha esse poder sozinho, de que seria um ato discricionário. E aí vem o Supremo dizer, não, considerando o Estado democrático, a legalidade, a ideia de paralelismo das formas. Se o Congresso tem que aprovar o tratado, né, tem que participar da aprovação, também tem que participar da aprovação da denúncia. Então, o presidente não tem mais esse poder sozinho, mas houve uma modulação de efeitos na decisão. Todas as denúncias feitas até agora seguem válidas, tá? Letra E. Para que o tratado internacional possa vigorar internamente, o STF exige, além da ratificação, a promulgação de um decreto pelo presidente da República. Correto, a doutrina critica muito isso, porque para a doutrina bastaria ratificação. Então, nós sabemos que a ratificação faz com que o tratado tenha efeitos no cenário internacional, mas o Supremo exige que, para que ele vigore internamente, tem que ter a promulgação de um decreto pelo presidente da República. Então, questão número 2, a errada é a letra A. Questão número 3. Temos no sistema americano de proteção de direitos humanos 2 órgãos previstos no Pacto de San José, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Diferentemente da Corte Interamericana, que integra exclusivamente a Convenção Americana de Direitos Humanos, a comissão pertence tanto à OEA, como seu principal órgão, quanto à Convenção Americana. Isso aqui é um trecho de doutrina, e eu fiz isso porque a VUNESP às vezes faz isso, né? Então, só para vocês se habituarem a, eventualmente, enunciados de questões mais longos. Mas tem até uma controvérsia aqui, né, quando a gente fala que integra exclusivamente, porque a Corte hoje ela serve não só à Convenção Americana, mas é no sentido de que ela foi criada pela Convenção Americana. Ela não é um órgão que atenda, como a comissão faz, aos países da OEA, o que já existisse antes da Convenção Americana, né? Ela foi criada pelo Pacto de San José. A comissão teve as suas funções ampliadas pelo Pacto de San José, ela já existia. Acerca dos 2 órgãos, marque a alternativa correta. Letra A. Apenas indivíduos ou grupos de indivíduos podem apresentar denúncia de violações de direitos previstos na Convenção pelos Estados-partes perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Está errado, lá no artigo 44, consta também as ONGs. Então, a organização não governamental que seja reconhecida em pelo menos um estado da OEA. Letra B, a comissão, os estados-partes e os indivíduos podem submeter casos à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Errado, isso aqui cai muito, é o artigo 61, só estados e comissão.
estados e comissão. Ah, professora, mas excepcionalmente, quando o caso já está lá, isso não é legitimidade, isso não é submeter caso à corte. Quando o caso da pessoa, da vítima ou dos familiares já está na corte, eles podem participar, produzir provas, participar das audiências, solicitar medidas provisórias, mas atenção, apesar da parte solicitar, quem age é a corte de ofício. Gente, não errem isso, não errem, tá? Ou o pedido vem da comissão ou a corte age de ofício, não interessa quem provocou a corte. A gente entende que ela age de ofício, é como está lá na Convenção Americana, ok? Letra C, o Brasil reconheceu a competência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para ser fiscalizado pelo Sistema de Comunicações Interestatais. Errado, esse sistema aparece no artigo 45, mas nós fizemos reserva, nós não aceitamos, isso depende de uma declaração expressa, não é? E o Brasil nunca aceita. Só tem uma convenção onde o Brasil foi obrigado, para ratificar o tratado, ele foi obrigado a aceitar esse sistema de comunicações interestatais, né? Coloquem aí nos comentários para mim que convenção é essa. Que convenção é essa? Coloquem aí para vocês treinarem. Outra coisa, quem está aqui vendo esse vídeo e não está com o simulado, vou deixar o link aqui do canal do Telegram que tem o simulado, baixe lá, resolva antes de assistir a correção para vocês treinarem, tá? Só entrar lá no canal e baixar. Professora, não tem Telegram. Baixa o Telegram. Simples, dá para baixar no computador, inclusive. Ah, mas não quero usar. Depois você apaga o Telegram. Letra D. Em situações graves e urgentes que apresentem risco de dano irreparável, a Comissão Interamericana pode determinar a adoção de medidas provisórias pelos estados. O erro aqui está em dizer que a comissão, porque essa competência é da Corte, artigo 63, em situação idêntica, a comissão pode, não é nem determinar, a comissão aqui ela vai recomendar medidas cautelares aos estados. A Corte determina medidas provisórias, a comissão recomenda medidas cautelares, tá? E não tem previsão para a comissão na Convenção Interamericana, na Convenção Americana. Essa possibilidade está no regulamento da comissão. E letra E, a parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo, correto, pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado, correto. No Brasil, a competência será da Justiça Federal, correto, isso está no artigo 68, artigo 109, inciso 10 da nossa Constituição, vai prever a competência da Justiça Federal, tá? Ah, professora, e se não for indenização compensatória? Não tem nada que dependa de execução a não ser essa indenização compensatória. As demais medidas, vejam lá pelas condenações da corte, é criar uma lei, mudar alguma coisa na própria estrutura, criar uma estrutura, não é algo que dependa de uma execução no Poder Judiciário. E não confundir, porque essas sentenças elas não dependem de homologação, são sentenças internacionais, não são sentenças estrangeiras, certo? Cuidado com isso. Questão 4. A comunidade LGBTQIA+, é vítima frequente de discriminação e violência, o que leva à crescente preocupação da sociedade internacional de discutir e criar normas protetivas em relação a essas pessoas. Acerca de tais normas, podemos afirmar exceto, de novo, a errada, para vocês terem mais frases corretas para memorizarem. Letra A. Alguns países ainda criminalizam os indivíduos em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Infelizmente, né? Temos muitos. O Valério Mazzoli, que trata de uma forma mais detalhada sobre esse tema, no material eu coloco para vocês, dou exemplos de países. Letra B, não temos, nem no sistema global e nem nos regionais, tratados de proteção específica aos direitos dessa comunidade. Correto, não existe nenhum tratado em nenhum dos sistemas.
Letra C. Os princípios de Yogyakarta mais 10 compõem um importante documento internacional sobre o tema, correto, e possuem força jurídica vinculante. Errado. Se não temos tratados, não temos documentos com força jurídica vinculante. Há uma contradição em termos na questão, né? Então, cuidado com isso. Nós temos os princípios de Yogyakarta, que são princípios que estão em um documento de soft law, não é tratado internacional, claro que é relevante, mas não é tratado. E o princípio de Yogyakarta mais 10, gente, não são mais 10 princípios, são 10 anos depois. Isso aqui veio em 2017, tá? Com mais 9 princípios, na verdade. Só que também não é um tratado. E os princípios de Yogyakarta são normas de soft law derivadas, porque vieram da iniciativa privada, não vieram de estados e organizações internacionais, como as regras de Mandela, as regras de Bangkok. Esse documento é diferente. Então, diz o André de Carvalho Ramos que são normas de soft law derivadas. Ok? Letra D, apesar de não ser um tratado internacional, podemos destacar no sistema global o texto que traz os princípios de Yogyakarta sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos relativa à orientação sexual e identidade de gênero. Perfeito. Letra E, em 2006, especialistas em direito internacional dos direitos humanos de 25 países diferentes se reuniram para elaborar um material voltado especialmente para a proteção da comunidade LGBTQIA+. Em 2007, o documento foi apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU com 29 princípios. Em 2017, foram aprovados mais 9 princípios. Perfeito, olha aí o Yogyakarta mais 10, em 2017. Então, o erro está na letra C. Questão 5. De acordo com o previsto no artigo 27 do Pacto de San José da Costa Rica, em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte, esse poderá adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados, as exigências da situação suspendam as obrigações contraídas em virtude dessa convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. É a possibilidade de suspensão temporária de direitos. Entretanto, não são todos os direitos que admitem suspensão. Assinale a alternativa que menciona um direito que pode ser suspenso pelos países conforme o tratado. Então, lá no artigo 27, vocês vão achar esse rol de direitos. E vida, proibição da escravidão e servidão, nome, direitos políticos, aparecem como direitos que não podem ser suspensos. O único que não consta no rol é liberdade de reunião. Então, vocês vão tentar memorizar aqueles que não podem ser suspensos, a contrário, censos que não estiverem ali podem eventualmente ser suspensos nessa situação. O país não precisa pedir autorização, depois de suspender, ele comunica, tá? O secretário-geral da OEA, os países vão ali acompanhando, inclusive ele traz já alguma ideia de tempo necessário, mas não precisa pedir autorização para fazer isso. Vejam aí no artigo 27. Então, correta a letra A. Questão número 6. Considerando as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos, regras de Mandela, podemos afirmar. Regras de Mandela também não apareceram no concurso passado, pode ser que venham agora. Nós temos muitos documentos novos, então talvez não sobre espaço para as regras de Mandela. Elas caíram em 2018 e não vieram no último concurso. Letra A, o documento foi ratificado pelo Brasil em 2015. Não há que se falar em ratificação de um documento que não seja um tratado. Nós podemos dizer que o Brasil aprovou, ou algumas vezes eles dizem que os países assinaram, mas ninguém ratifica uma norma de soft law, porque é um documento que não gera a obrigação formal de um tratado, tá? Então, ratificação é um termo que nós só vamos usar para tratados ou equivalentes.
Letra B, sendo o tratado mais relevante sobre o tema, se impõe em relação a todos os Estados-membros da ONU. Errado, não é um tratado e, obviamente, não se impõe. Letra C, conforme o documento, os objetivos de uma sentença de encarceramento ou de medida similar restritiva de liberdade são prioritariamente de proteger a sociedade contra a criminalidade e de reduzir a reincidência. Perfeito, está na regra 4, e eu gosto de chamar a atenção para essa regra, para vocês se lembrarem que não existe aqui a ideia, o objetivo de punição, tá? Nos documentos internacionais, isso aparece, isso é comum aos documentos internacionais, é sempre uma ideia de ressocialização, de proteção, de reintegrar a pessoa à sociedade, né, de reabilitação, mas não se fala no caráter punitivo, como nós temos ainda lá no nosso Código Penal, o caráter retributivo da pena. Isso não aparece aqui. Letra D, em situações excepcionais, uma pessoa poderá ser admitida em um estabelecimento prisional sem uma ordem de detenção válida. Errado, confiram aí a regra 7. E letra E, segundo as regras, todo preso que não trabalhar a céu aberto deve ter pelo menos 2 horas diárias de exercícios ao ar livre, se o clima permitir. Errado, 1 hora diária. Regra 23. Onde tem número, isso nos chama atenção. Vejam lá, por exemplo, a regra 12, que as bancas adoram cobrar em provas. Questão número 7, para lembrá-los da legislação estadual. Considerando a Lei Estadual 10.948 de 2001 do Estado de São Paulo, é correto afirmar exceto. Quero a incorreta. Letra A. A lei dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual. Correto. Nos termos da referida lei, será punida toda manifestação atentatória ou discriminatória praticada contra cidadão homossexual, bissexual ou transgênero. Ok, está lá no artigo 1º. Letra C. A partir da publicação da lei, passam a ser considerados crimes os atos de discriminação em razão de orientação sexual. Professor, eu não li essa lei, eu não tinha como acertar essa questão. Tinha. Se você conhece direito constitucional, você já acertava essa questão, porque nós sabemos que compete à União legislar sobre direito penal, não é isso? Os estados não têm poder de criar crimes. Então, uma lei estadual jamais poderia criar crimes. Nós estamos falando aqui de penalidades administrativas. Não há estabelecimento de crime em legislação estadual. Então, foi um alerta para lembrá-los disso, tá? Letra C é a que está incorreta. Letra D, para o efeito desta lei, considera-se ato atentatório e discriminatório dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos homossexuais, bissexuais ou transgêneros proibir a livre expressão e manifestação de afetividade, sendo estas expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos. Correto, nos termos do artigo 2º, que traz um rol meramente exemplificativo, isso aqui violaria a ideia de igualdade, não é? A isonomia. Letra E. A prática dos atos discriminatórios previstos na lei será apurada mediante processo administrativo, também correto, artigo 4º da lei. São leis curtinhas e se eles repetirem o que fizeram na última prova, eles vão cobrar legislação estadual. Repito, não sabemos se eles vão focar nos documentos novos, né? Sempre digo aos alunos que se eles seguirem a tendência da banca, eles vão trazer questões sobre os documentos acrescentados no edital, mas pode ser que eles queiram nos surpreender e repetir as questões sobre legislação estadual. Então, não dá, gente, para a gente apostar e abandonar temas. É muita coisa em jogo, não é? Para vocês se arriscarem assim. Então, revisão, é passar por todos os tópicos que sejam relevantes. É isso que a gente fez nas tabelas, nas aulas de revisão. Isso aqui é um reforço para os alunos que já leram o material, já leram as tabelas, já fizeram todos os simulados. É diferente do que está lá, para chamar a atenção de tópicos diferentes. Questão 8. É uma previsão comum
a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Letra A. Direito de petição? Não, só tem na Declaração Americana. Liberdade de expressão vedado anonimato, liberdade de crença e escusa de consciência, liberdade de locomoção em tempos de paz, não tem nenhuma delas. Isso é da Constituição. Direito à previdência social. Aí sim. Artigo 25, número 1 da DUDH, vocês vão ver que eles não usam a expressão previdência social, mas é justamente isso. Inclusive, eu coloco no material de vocês, sempre falo nas aulas sobre DUDH, não precisa estar escrito previdência social. A ideia da previdência está ali, né? Então, o direito que nós chamamos de previdência social aqui está resguardado lá na DUDH. E no artigo 16, com esse nome, na Declaração Americana. Então, aqui, nossa resposta correta, letra E. Questão 9. Conforme o Estatuto dos Refugiados, é um direito que deve ser assegurado ao refugiado nos mesmos termos que é assegurado aos nacionais do Estado contratante. Duas observações importantes. Temos 3 novidades no edital sobre refugiados. É muito provável que tenhamos uma questão sobre isso. Eles podem misturar os documentos, que é esse estatuto, seu protocolo facultativo, e a lei brasileira, que veio justamente para definir internamente refugiados, para concretizar os comandos do Estatuto dos Refugiados, já que o Brasil ratificou esse tratado. Então, atenção a esses documentos, acho uma grande aposta, já falei inclusive da possibilidade de ser o tema da discursiva, perguntar o conceito de refugiado, já gravei vídeo sobre princípio do non-refoulement absoluto e mitigado, ou absoluto e relativo, o que significa isso, em quais documentos isso está, tem tudo aqui no canal. E nesse documento especificamente, vocês vão ver que os direitos são assegurados, ou pelo menos como são assegurados aos estrangeiros, e alguns são assegurados da mesma forma que são assegurados aos nacionais. Então, leiam o texto estabelecendo essa distinção que facilita. É sempre uma boa pedida que a banca cobre isso, tá? Então, aqui eu quero um que seja assegurado nos mesmos termos que é assegurado aos nacionais. Exercício de profissões liberais, direito de associação, propriedade móvel e imóvel e acesso ao ensino superior são assegurados, pelo menos da mesma forma que são assegurados aos estrangeiros. Então, aqui na questão propriedade intelectual e industrial, que está lá no artigo 14, é que é assegurado ao refugiado nos mesmos termos em que se assegura aos nacionais. A educação primária também deve ser assegurada nos mesmos termos que é assegurada aos nacionais. Da educação primária em diante, nos mesmos termos asseguradas aos estrangeiros em geral, tá? Então, cuidado com essa pegadinha aqui. Questão 10. Também um documento novo sobre a Convenção Interamericana contra a Corrupção não se pode afirmar. Ah, professora, eu estudei a Convenção da ONU. Gente, não tem Convenção da ONU contra a corrupção no edital de vocês, é a Interamericana. Não é a de Mérida, é a Interamericana. Muitos concursos cobram a de Mérida, né? Goiás, por exemplo, cobrou, mas aqui eles pediram foi a Interamericana. Então, não é para estudar o tratado errado. Você já tem coisa demais para ler, né? Letra A. O fato de o presumido ato de corrupção ter sido cometido antes dessa convenção entrar em vigor não impedirá a cooperação processual em assuntos criminais entre os Estados partes. Correto. Artigo 19. Aqui eu peguei trechos literais do artigo, que eu pensei que podem chamar a atenção. Isso aqui nos chama a atenção, não é? Porque nós estamos falando que um ato de corrupção, mesmo se ele foi praticado antes da convenção entrar em vigor, isso não impede a cooperação entre os países e não se considera isso aqui como uma violação à legalidade. Nós estamos falando de uma cooperação processual, tá? Então, isso aqui é contraintuitivo. Nós tendemos a ler e achar estranho se não conhecemos o texto.
Letra B, para os propósitos da assistência e cooperação internacionais previstas nessa convenção, cada Estado-parte poderá designar uma autoridade central ou utilizar as autoridades centrais previstas nos tratados pertinentes ou outros acordos. Correto, nos termos do artigo 18. Então, aqui no Brasil, nós temos várias autoridades diferentes conforme o tratado, né? Tem Ministério da Justiça, tem órgãos específicos que eles criam para serem essas autoridades centrais. Lá na Comissão Interamericana, nós temos contra o racismo, o Ministério dos Direitos Humanos. E aqui eles deixaram isso em aberto, trouxeram essa possibilidade. Letra C. O Estado parte que executar suas próprias sentenças de confisco ou as sentenças de outro Estado parte a respeito dos bens ou produtos provenientes da prática da corrupção, disporá desses bens ou produtos segundo sua própria legislação. Não é o tratado que traz regras. Ele diz que os estados vão cuidar disso segundo sua própria legislação. Qualquer regra que eles colocarem aqui dizendo que é do tratado, fica errado. Confiram lá no artigo 15. Letra D. Se o Estado parte não tiver tipificado suborno transnacional, não será possível que ele preste assistência e cooperação previstas nessa convenção relativamente a esse delito. Errado. Conforme o artigo 8º, ele deverá prestar essa cooperação, ainda que ele não tenha tipificado o suborno transnacional. Eles também prevêem isso para o enriquecimento ilícito. Então, cuidado com isso. Não é porque ele não tem internamente a tipificação que ele está dispensado de cooperar, tá? E letra E, um dos propósitos da convenção é promover e fortalecer o desenvolvimento por cada um dos Estados-partes dos mecanismos necessários para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção. Perfeito. Esses propósitos estão no artigo 2º. Aposta de tema para a questão discursiva, se eles quiserem cobrar isso. Como é que a corrupção afeta a proteção dos direitos humanos? Tem isso aí no material de vocês, lá no capítulo 20. Quem está com as tabelas, na tabela 20. Vejam lá a questão da corrupção eleitoral, da corrupção do judiciário, do desvio de verbas que impossibilita a concretização dos direitos de segunda geração. Seria um tema fantástico para a discursiva, se eles quiserem ter um pouco mais de trabalho, não é? Porque não é um tema que está prontinho ali com o espelho em uma convenção. Mas se eles quiserem uma resposta mais subjetiva, digamos assim, ter um pouco mais de trabalho na correção, seria uma ótima questão. Com certeza eles vão explorar isso na prova oral. Então, talvez não venha na discursiva, porque, como eu disse, não é um espelho muito objetivo, tá? Questão 11. Em uma eventual colisão entre a Convenção Interamericana contra a Tortura e a Lei número 9455 de 97, a nossa lei de combate à tortura, no que se refere ao sujeito ativo do crime de tortura, deve ser aplicada. Gente, lembrando que em direitos humanos não interessa hierarquia, não interessa especialidade, nós temos um único objetivo, que é a aplicação da norma mais protetiva, não é? Da norma mais favorável. É a ideia do pro homine ou pro persona. Se para a lei de tortura brasileira, tortura é crime comum, para os documentos internacionais, como a Convenção Interamericana e a Convenção da ONU sobre tortura é crime próprio, qual que protege mais? Uma lei que diz que qualquer pessoa pode praticar tortura, ou os documentos que dizem que é só o funcionário público ou alguém agindo junto com esse funcionário público, sob sua influência? Claro que é a lei brasileira. Então, se ela é a mais protetiva, é a que eu vou aplicar, a lei brasileira, por causa do princípio pro homine ou pro persona. Não tem nada a ver com especialidade, não tem a ver com hierarquia, né? Então, não seria a convenção. Eu nunca vou olhar essa ideia de hierarquia, isso aqui não nos interessa em direitos humanos, e a decisão não fica a cargo de ninguém, porque nós já temos um princípio de interpretação que orienta esses casos. É o princípio pro homine ou pro persona.
Então, correta aqui, letra C. Eu adorei que os alunos me disseram que essa questão é cruel. Não é uma questão cruel, é porque às vezes vocês não estudam aprendendo a raciocinar sobre a matéria. Vocês ficam querendo estudar direitos humanos usando os princípios de constitucional ou de penal, por isso que não dá certo. Usem os princípios da matéria. Ajuda muito a acertar as questões. Para fecharmos, considerando a Convenção sobre o Crime Cibernético, marque a alternativa incorreta. Quero errada. Letra A, conhecida como Convenção de Budapeste, foi firmada em 2001 pelo Conselho da Europa. Perfeito. Não é Convenção da ONU. Não é Convenção da ONU. Letra B, a convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2021. O instrumento de ratificação foi depositado em 2022 e a internalização se deu pelo Decreto 11.491 de 2023. Perfeito. Professor, eu li que o Brasil aderiu a essa convenção em 2019. Correto. Gente, aderir é quando o país já pega o texto prontinho e adere. Mas isso não dispensa ratificação, tá? Então, ele aderiu em 2019, quando ele foi convidado, porque sendo um documento que é do Conselho, ali do âmbito do Conselho da Europa, em regra, ele é para os membros do Conselho da Europa, mas eles convidaram alguns países para participarem, como Brasil, Estados Unidos, tá? Então, aderiu. Não, por que eu não posso dizer que o Brasil assinou? Porque o Brasil não participou da negociação do texto. Ele achou o documento pronto e aderiu. E aí ele ratificou, veio o decreto legislativo e a promulgação do decreto presidencial. Certo? Letra C. O preâmbulo da convenção menciona a preocupação com o direito à proteção dos dados pessoais. Correto. E é um grande desafio, inclusive, conseguir harmonizar isso, a preocupação com a persecução penal, mas, ao mesmo tempo, o respeito a um direito que nós temos aqui no Brasil, que os europeus também se preocupam, que é a proteção dos nossos dados pessoais. Também uma questão interessante para uma prova discursiva. Letra D, atualmente é o instrumento de caráter vinculante e jurídico para a cooperação internacional voltada para a prevenção e o combate ao crime cibernético. Correto, hoje eu posso dizer isso, porque é um documento que é obrigatório para nós aqui no Brasil. Já caiu muito parecido aí uma prova, acho que foi da ABIN em 2018, e era errado, porque naquela época não era um documento vinculante para nós. Ok? Ah, professor, porque eu já vi essa questão e era errado. Claro, porque na época o Brasil não tinha ratificado. Letra E. Segundo o texto, a denúncia tornar-se-á eficaz no primeiro dia do mês seguinte à expiração de um prazo de 1 ano, contado da data de recepção da notificação pelo secretário-geral. Errado, isso aqui me chamou a atenção. Está no artigo 47, são 3 meses. Me chamou a atenção porque foge da regra geral, foge da Convenção de Viena, que traz, não é, o prazo que normalmente é o dos tratados aqui para denúncia, que é depois de 1 ano a validade. Nessa convenção, o prazo é de 3 meses, tá bom? Confiram aí no artigo 47. E me contem aqui nos comentários como é que vocês foram no simulado, se entenderam as questões, se foi útil, né? Eu espero que sim, que tenha servido para lembrá-los aí desses aspectos importantes para revisão. E aguardo vocês, se Deus quiser, em breve, para o nosso curso de prova oral, para o nosso treinamento. Vocês serão bombardeados depois da prova já com um monte de curso. Eu não tenho desespero, porque, gente, não é muito rápido, não é para desanimá-los, mas demora. Então, não saiam comprando nada aí sem pensar, sem analisar muito bem, porque o projeto que eu tenho é muito legal, muito interessante, inclusive será de todas as matérias, não só de direitos humanos, tá? Preparação. Mas não é para vocês começarem a pensar nisso e se programarem. Não é para sair da prova e já cair na conversa desesperada de vamos comprar curso de prova oral, não, porque demora. Esperem, eu gosto de esperar para o aluno saber se ele vai conseguir na discursiva, dá tempo. Na última a gente fez assim e deu tudo certo. Então, façam uma coisa de cada vez e não se desesperem.
Desde já aproveito para desejar uma excelente prova para vocês, que vocês consigam ler com tranquilidade, interpretar, que Deus abençoe aí, ilumine a inteligência de cada um, para que vocês façam uma excelente prova. E assim que saírem as questões, me contem para fazermos a correção, analisarmos a possibilidade de recursos. Tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima.